Então, gente, continuando aqui, nós estamos tratando da segunda hipótese de extinção dos contratos, né, que são por fatos anteriores ou contemporâneos à celebração do contrato, tá? Vamos analisar a teoria das nulidades, né, onde a gente analisa os contratos que são nulos e os contratos que são anuláveis, né? E vamos analisar, por fim, depois, as cláusulas expressa a cláusula resolutiva expressa e a cláusula de arrependimento, tá bom? Então observe, mesmo que o nosso assunto comece do artigo 422, nós precisamos fazer remissão aos artigos da parte geral do Código Civil, notadamente os artigos 166, 167 e 171 do Código Civil, que trata da teoria das nulidades do negócio jurídico. Então, o que é que estabelece o artigo 166? É nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Aí o artigo 3º do Código Civil estabelece quem é absolutamente incapaz. Quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. Quando o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Quando não revestir de forma prescrita em lei, por exemplo, a compra e venda de imóvel acima de 30 salários mínimos sem escritura pública. Quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade, como, por exemplo, um leilão que não teve edital de divulgação, então aí tem um vício. Quando tiver por objetivo fraudar a lei imperativa, quando a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática, sem combinar a sanção, como é o caso da doação universal. Você tem o seu patrimônio, você não pode simplesmente doar todo o seu patrimônio e ficar sem nada para a sua subsistência. Isso não pode ser feito. O ordenamento jurídico veda. É um exemplo de dirigismo contratual que impede a pessoa de se desfazer de todos os seus bens sem reservar algo para a sua subsistência. Então tá lá, quem for estudar o contrato de doação, artigo 548 do Código Civil. Observe, esses vícios, eles já existem no momento da celebração do contrato, ou até anteriormente à celebração do contrato. É por isso que nós falamos, né, que esse contrato, que esse negócio jurídico, mesmo que ele seja declarado nulo 1 ano, 2 anos depois, e aqui eu faço a primeira diferenciação entre nulidade e anulação, no caso da nulidade não há prescrição, né? As questões relativas à nulidade podem ser alegadas por qualquer das partes de ofício ou até pela tutela externa, né? Se algum outro terceiro, se algum interessado, se algum terceiro tem interesse em declarar nulo aquele contrato, porque foi prejudicado de alguma outra forma. Então, por que nós consideramos como fato anterior ou contemporâneo à celebração do contrato? Porque, embora a decretação de nulidade possa se dar tempos depois da celebração, no momento da celebração, no momento da feitura do contrato, o vício, a nulidade já existia. Então, por exemplo, você faz um contrato de compra e venda de bem imóvel de valor superior a 30 salários mínimos num contrato particular, sem ser através da escritura pública. Ora, esse contrato vai ser declarado nulo. Por quê? Porque não respeitou a forma que a lei assim prevê para esse tipo de contrato. Então, mesmo que esse contrato seja declarado nulo 6 meses, 8 meses depois, no momento em que ele foi feito, sem ser por escritura pública, mas no instrumento particular, no contrato particular, já havia ali o vício que tornava nulo aquele contrato. Então, é por isso que nós consideramos os contratos nulos previstos aí, as hipóteses previstas no artigo 166 e 167, como situação, como forma de extinção do contrato contemporâneo à celebração do próprio contrato ou até como fato anterior à celebração do contrato. O artigo 167 estabelece, é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância ou na forma. Nós vamos analisar mais à frente a simulação como um dos defeitos do negócio jurídico, junto com erro, dolo, coação, fraude contra credores, né, e a simulação. Mas o que é que está dizendo o artigo 167? Por exemplo, nós temos uma praxe muito comum de que o pai queira passar um patrimônio para o seu filho. Mas se ele fizer a doação para um filho e tendo outros descendentes,
isso vai se configurar, como prevê o nosso ordenamento jurídico, como antecipação ou adiantamento da herança. Quando esse pai morrer, esse bem que o filho já recebeu terá que voltar para o inventário, quando for discutir a herança do seu pai, e abater o valor que ele teria para receber. Se ele já recebeu em vida 50 mil reais, por exemplo, relativo a um carro, aqueles 50 mil reais deverá ser abatido do valor da herança que ele teria direito, porque é o que a gente chama de colação, é quando volta os bens recebidos em vida a título de doação para fins do cálculo de quanto cada um vai ter na herança. Então, muitos pais, como querem privilegiar um filho em detrimento de outro, ao invés de eles fazerem a doação, porque se fizerem a doação vai significar adiantamento da herança, eles simulam um contrato de compra e venda. Então, ele simula que está vendendo um determinado bem para um filho, quando na verdade o filho não está pagando nada ao pai. O filho não está dispondo de patrimônio seu nenhum para pagamento ao pai. Na verdade, o que existe aí do ponto de vista do negócio jurídico real é uma doação. Então, o negócio jurídico compra e venda será declarado nulo, como diz o artigo 167. No entanto, a doação, se ela for válida na forma, se for uma doação de bem imóvel acima de 30 salários mínimos, precisa ser pela escritura pública, por exemplo. Desculpa mais uma vez. Se essa doação não importar em valor maior do que 50% do patrimônio do pai, porque um pai só pode dispor, a pessoa só pode dispor para os seus filhos de metade do seu patrimônio, respeitando os outros 50% do seu patrimônio. Então, se existir os requisitos necessários para que aquela doação, que foi o negócio jurídico aí, mascarado pela compra e venda, ela poderá sim ser válida desde que preencha os requisitos de validade. Então, o que é que o artigo 167 está dizendo para nós? O negócio jurídico simulado, ele é nulo, mas aquele que se dissimulou, aquele que na verdade era a intenção do pai e do filho, poderá ser considerado válido desde que preenchidos os requisitos específicos para aquele tipo de contrato, tá? Como eu disse a vocês, o artigo 168 traz justamente a possibilidade da tutela externa do crédito, corolário da função social e da boa-fé. Isso significa dizer que, como o artigo 168 está dizendo, as nulidades dos artigos antecedentes, do 166 e 167, podem ser alegadas por qualquer interessado ou pelo Ministério Público quando lhe couber intervir. Ou seja, as nulidades, elas são preceito de ordem pública, podendo serem alegadas não apenas pelas partes, mas por qualquer terceiro que tenha interesse na causa ou até o Ministério Público, se houver necessidade de intervenção do Ministério Público, tá bom? Então, isso nós estamos relativamente aos contratos nulos, que não se submetem à prescrição. Lembrando, os contratos nulos não se submetem à prescrição e, em regra, eles têm efeitos ex tunc, retroagem, porque o contrato foi declarado nulo, então volta-se ao status quo, sem prejuízo das perdas e danos, quando assim for o caso. A outra hipótese dentro da teoria das nulidades são os contratos declarados, são os contratos anuláveis. É quando estamos diante de uma nulidade relativa ou de uma anulabilidade. E isso está previsto no artigo 171. Qual é a diferença básica dos negócios jurídicos que são anuláveis dos negócios jurídicos que são nulos? Os negócios jurídicos nulos, os contratos que são nulos, eles não se submetem à prescrição. Já os contratos ou os negócios jurídicos anuláveis, eles vão se submeter a um prazo decadencial. Se você não, o próprio interessado, que é outra diferença, não manifestar que houve um vício, né, que torna anulável aquele negócio jurídico no prazo, por exemplo, de 2 anos, se tratando de compra e venda, ou de 4 anos, quando a gente tem outras situações, aquele contrato não poderá mais ser declarado anulável, porque ele foi convalidado ao longo do tempo, decaiu o direito da parte de reivindicar a anulação, tá? Então, o artigo 171, além dos casos expressamente declarados na lei, isso significa dizer que nós temos outras hipóteses, como vocês vão estudar nos contratos em específico, contrato de compra e venda, contrato de doação, contrato de empréstimo, que tem hipóteses específicas de anulação daquele contrato, além dos casos expressamente declarados pela lei,
é anulável o negócio jurídico, primeiro, por incapacidade relativa do agente, de uma das partes, isso está lá previsto no artigo 4º do Código Civil, quando falta, por exemplo, a capacidade relativa, né? Quando há uma incapacidade relativa e a parte não está assistida por um tutor, não está assistida por um curador, não está assistida por um representante legal, então aquele negócio jurídico celebrado por um agente relativamente incapaz vai ser declarado anulável, né? Vai ser anulável. Ou por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. São os chamados defeitos do negócio jurídico, que nós vamos analisar cada um deles pormenorizadamente agora aqui em diante. O artigo 178 estabelece, é de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico no caso dos defeitos do negócio jurídico. Então, quando nós tivermos hipótese de vícios em razão do erro, do dolo, da coação, da lesão, do estado de perigo ou da fraude contra credores, o prazo será de 4 anos a partir do dia em que a coação cessar, no caso da coação, no dia em que o negócio jurídico for realizado, no caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, ou do dia que cessar a incapacidade, no caso de negócios jurídicos realizados por incapazes, tá bom? Então, vamos agora analisar cada um dos defeitos do negócio jurídico que podem tornar o negócio jurídico nulo, como é o caso da simulação, ou podem tornar o negócio jurídico anulável, como é o caso do erro, do dolo, da coação e dos outros defeitos do negócio jurídico.